Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que saudade que eu tava de gravar pra vocês, da gente sentar aqui, de bater um papo. Nem lembro qual foi o último vídeo que eu gravei, qual foi o último tema que a gente abordou. Faz muito tempo que eu não apareço aqui, né? Mas agora eu voltei com tudo. Pretendo postar bastante coisa pra vocês, fazer bastante conteúdo. Então, hoje eu vim aqui pra gente se maquiar juntas. Já vou deixar claro que eu não entendo bulufas de maquiagem, então eu vou fazer várias coisas aqui que só Deus sabe. E enquanto isso, a gente também vai conversar um pouquinho sobre como tá sendo esse processo de casamento, né? Que eu saí da casa dos meus pais, vocês acompanharam aí um pouquinho da minha mudança aqui pra casa nova e tudo mais. E aí eu quero contar um pouquinho pra vocês de como foi pra mim, como é que eu me adequei. Eu já vou fazer 8 meses de casada agora nesse mês de maio. Então não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e vamos lá! Então vamos lá, gente, vamos começar pra não perder muito tempo. Vou prender aqui essa parte da frente do meu cabelo pra não ficar no meu rosto. Tô com um espelho aqui do lado, então também vou ficar olhando um pouquinho pra cá, pra poder não fazer tanta besteira, né? Mas vamos lá. Vou começar passando esse creme aqui, ó. Muita gente fala dele, que não pode passar ele no rosto, né? Mas, gente, a minha pele é tão seca que ele é um dos únicos cremes que funcionam pra mim, sabe? Aqui a minha pele chega a descascar. Aqui nessa parte do nariz e tudo mais, aqui assim, ó. Então, é extremamente seca a minha pele. Então, eu gosto muito desse creme porque ele deixa a minha pele hidratada, assim, né? Não é também uma das melhores coisas não, mas enfim. Mas vamos começar a conversar, né? Eu conheci o Flávio no trabalho, né, gente? Como vocês sabem, acho que eu já contei aqui pra vocês. Se não foi aqui, foi no Instagram. Em algum momento eu já falei que eu conheci o Flávio no trabalho. A gente trabalha no mesmo lugar. Hoje a gente não é mais no mesmo setor, né? Mas a gente ainda trabalha na mesma empresa. E assim, quando eu comecei a me relacionar com o Flávio, ele é 8 anos mais velho do que eu, né? Então eu acho que é natural essa vontade de casar, né? De morar junto. O Flávio, ele não... Quando a gente se casou, ele não tava saindo da casa dos pais dele. O Flávio já foi casado, né? Então ele morava sozinho quando a gente começou a conversar e a se relacionar. Então, ele já ele já era adaptado, então ele não passou por essa fase junto comigo, né? Gente, eu vou passar agora esse primer aqui da Tracta, que a cor só Deus sabe. Deve ser a cor mais clara que tem, porque eu sou branca feito a neve. Então, provavelmente é a cor mais clara que tem. Aqui não tem a cor. Mas ele é muito bom, deixa minha pele bem hidratadinha, assim, sabe? Pra receber a base. E aí... Então ele não passou por essa fase junto comigo, ele já tinha saído da casa dos pais dele há um tempo, né? Eu esperava que eu fosse lidar... Eu lidei bem, tá? Com essa mudança, não tô falando que eu lidei mal. Mas eu esperava que eu fosse ter mais facilidade, sabe? No momento em que eu me mudasse e tal... Mas no início eu senti muita falta dos meus pais, principalmente porque a gente mora bem distante, né? É 1 hora mais ou menos. E no início eu sentia, sei lá, parecia que eu tava em outra cidade, sabe? Era uma coisa bem estranha. E eu trabalho fora, né, gente? O Flávio também. Agora mais não, né? Agora ele tá trabalhando em casa. Vou usar a base da Boca Rosa. A minha cor é a número 2, Ana. E aí, eu tava acostumada a morar bem pertinho do meu trabalho, eu morava, sei lá, 20 minutos, eu pegava só um ônibus e já tava no meu trabalho. E depois que eu me mudei pra cá, esse trajeto ficou bem mais difícil, né? Eu demorava, sei lá, 1 hora e meia pra chegar em casa, mais ou menos. E essa foi uma das minhas principais mudanças, eu tava bem acostumada a chegar em casa e a ter, assim, um momento com a minha mãe e tal. E eu me vi tendo que chegar em casa e tendo responsabilidade, sabe, gente? A gente tinha que fazer as coisas de casa, adequar as coisas da nossa casa no nosso dia a dia. E quando a gente se mudou, a nossa casa ainda não tava 100% pronta, né? Ainda tem várias coisas pra fazer aqui em casa. Então isso dificultava bastante o nosso dia a dia, porque a gente tinha que encaixar, tinha que fazer, tinha que dar conta e tudo mais. E onde o Flávio trabalhava, tinha que fazer janta, porque no dia seguinte ele precisava levar comida, precisava levar almoço. Então, a gente tinha que fazer. E eu achei que isso ia ser o máximo pra mim, né? Porque eu sempre gostei muito dessas coisas de casa. Eu gosto muito de cozinhar, acho que eu já falei aqui pra vocês. Só que quando você
tem isso como uma obrigação, gente. Tipo, se você não fizer, não vai ser feito, não vai acontecer, as coisas mudam bastante de cenário, sabe? Principalmente quando você trabalha fora e demorando pra chegar em casa, como eu demorava. Então eu precisava fazer tudo, eu precisava fazer janta, eu precisava chegar e eu tava chegando em casa, sei lá, tipo 8 horas da noite. E acabava que eu não tinha mais vida, sabe? Eu chegava em casa, fazia as coisas de casa e assistia um pouquinho de televisão, assim, meia hora, porque no dia seguinte, como eu tinha que acordar bem cedo, já pra ir trabalhar, porque como morava longe, eu tinha que sair mais cedo de casa, que também foi uma coisa que mudou na minha rotina, porque antes eu acordava com 1 hora de antecedência. Agora isso não acontecia, agora não, né? Naquele momento aquilo não acontecia, então eu precisava acordar cedo, então eu dormia cedo. A gente sempre teve essa regra, essa prioridade em dormir às 8 horas, em ter uma boa noite de sono. Como era uma prioridade, eu não tinha como, sabe? Eu não tinha muito o que fazer. Essa estava sendo a rotina e isso me deixava muito cansada e eu tava lidando com essa coisa de casa, né, de fazer comida, de ter essas obrigações, de ter essa rotina diferente. Pra mim era tudo muito diferente, eu não tinha nenhuma obrigação na casa dos meus pais. Agora, gente, eu vou passar aqui uma sombra na minha sobrancelha. Eu tenho uma paleta da Contém 1 grama bem velhinha, tadinha, ela já tá toda descascada, ó. E aí eu passo essa cor aqui, ó. É a cor certinha da minha sobrancelha, então eu passo ela pra ajustar aqui minha sobrancelha. E aí, gente, as coisas foram acontecendo dessa forma. Eu no início estranhei, né? Tava estranhando muito, tava sentindo muita falta dos meus pais. E eu conversava, né? Converso muito com a minha mãe é muito minha amiga. Quando você tem uma estrutura familiar de ser amigo dos seus pais, de ser amigo dos seus irmãos, né? Se você tem irmão, eu tenho 2 irmãs, as 2 são mais novas, então eu cresci aqui, ali naquele meio de família grande, ter as minhas irmãs pequenininhas e tal. Então isso faz muita diferença quando tu se vê, sei lá, numa casa silenciosa, quando tu se vê só tu e mais uma pessoa e os teus pais, tipo, gente, cadê os meus pais? Eu ficava assim, sabe? Eu tinha essa sensação. A gente, quando veio pra cá, ainda faltava bastante coisa pra gente fazer. Então, a gente tinha a nossa festa de casamento, que tava ali pra acontecer, né? Até então, a festa não seria adiada. Vou passar esse corretivo da Tracta, gente, que eu também não sei a cor. E aí, a gente tava economizando muito, sabe, gente? Porque a gente tinha outras prioridades e a gente, como todo mundo trabalha, né? Então a gente tem ali o nosso salário, a gente junta e dessa forma que a gente conquista as coisas. E aí a gente tinha que economizar, porque a gente precisava pagar a festa era cara, e a gente tava com obra pra fazer em casa. Enfim, cheio de prioridades, cheio de coisa pra fazer. E aí eu tinha que entender naquele momento em que eu me mudei pra cá, que eu não ia mais ver os meus pais todos os dias. E apesar de saber disso, isso foi uma coisa que, quando eu me via, eu fiquei assim, gente, cadê a minha mãe? Gente, cadê o meu pai? Sempre tinha um momento com a minha mãe, eu sempre tinha aquela coisa de chegar em casa e eu tenho a figura assim na minha cabeça, gente, dela tá fazendo bolo, né, que a minha mãe é boleira, tá fazendo ali as coisas da janta e eu ficar parada assim, meio que na porta da cozinha, sabe? Conversando e falando do meu dia e tal. E aquilo acabou, sabe, gente? Não tinha mais isso. E quando antes de eu me mudar, eu ficava com aquela ideia de que não, todo fim de semana pelo menos eu vou ver minha mãe. Não sei se minha cara tá amarela. Todo fim de semana eu vou na casa dos meus pais, todo domingo a gente vai almoçar juntos. Então esse relacionamento não vai mudar, vai ser a mesma coisa, a mesma rotina. Só que aí eu me vi num cenário onde eu precisava economizar porque eu tinha outras coisas pra fazer. E como eu falei, a gente mora meio distante, né? São bairros bem distantes. Então, eu não tinha como ir pra casa dos meus pais todo final de semana, porque a gente tinha que economizar, a gente tinha outras coisas pra fazer, e a minha rotina era muito cansativa, então às vezes chegava no final de semana, eu só queria descansar, mesmo tendo aquela obrigação, né, na minha cabeça de, caramba, hoje é sábado, hoje é dia de fazer faxina, hoje é o dia que a gente pega pesado, né, dia de lavar o banheiro e tudo mais. E aí, chegava no domingo, às vezes eu queria descansar, sabe, gente? Eu queria deitar, eu queria depois do almoço dormir um pouco. E eu meio que me culpava disso, tipo, cara, eu não tô indo pra minha mãe porque, sei lá, eu tenho que economizar dinheiro. Eu não tô indo pra minha mãe porque eu quero descansar. Então eu me sentia culpada.
Vou passar pó agora, gente. Vou passar esse pó aqui da Playboy, que é Mara, é um pó translúcido. Então ele não tem cor, né? Foi a minha amiga Débora que recomendou ele pra mim. Ela é maquiadora. E aí eu vou passar ele aqui embaixo das minhas olheiras. Eu me sentia culpada, sabe? Eu me sentia distante, eu sentia que eu não tava dando atenção suficiente e tudo mais. E isso foi uma coisa que eu tive que trabalhar bastante na minha cabeça. Eu sempre tive uma estrutura familiar muito boa em todos os sentidos. Meus pais sempre foram muitos meus amigos, sempre me deram total atenção em todas as fases da minha vida. Então, quando eu entendi aquilo, né, porque eu me sentia boba ao mesmo tempo. Porque, gente, sei lá, se vê velha, né, eu falei, caraca, eu tô velha e eu tô chorando numa quarta-feira porque eu tô com saudade dos meus pais. Mas é normal, sabe? Eu morei com os meus pais por 20 anos da minha vida, então era normal que eu tivesse aquele sentimento, era normal que eu tivesse aquelas coisas, mas eu me sentia boba, eu me sentia, sei lá, eu pensava, caramba, eu falava, deve pensar que eu sou uma criança, sabe? Que eu sou bobona e tal. Mas não é assim que as coisas funcionam, sabe, gente? Uma das coisas que eu quero falar pra vocês, quando vocês saírem, se vocês tiverem essa sensação, se você já saiu da casa dos seus pais e se identifica com isso, é que é perfeitamente normal, sabe? Que você tenha esse sentimento diferente de que você, sei lá, tá abandonando, que você tá saindo daquele cenário. Isso é normal, então não se culpe por isso, não se culpe por não dar atenção o suficiente. Você tá mudando de rotina, eu vivia uma rotina e do nada eu tava vivendo outra, onde 4 horas do meu dia era o meu trajeto entre trabalho, casa e casa-trabalho. Então, antes, essas 4 horas eu usava de N formas e agora era só o meu trajeto. Então, é perfeitamente normal que você se sinta mal nesse início. Isso não quer dizer que você tá arrependido de ter casado, arrependido de ter saído da casa dos seus pais, ou não necessariamente ter casado, sei lá, se você saiu pra morar sozinho. É normal que você sinta isso porque você tá se adaptando à sua nova rotina. E foi isso que eu entendi, que eu tava me adaptando e que uma hora ou outra aquilo ia ser normal pra mim, que eu não ia mais ter aquele sentimento estranho de que agora eu não vivia mais a mesma vida dos meus pais. E depois aquilo passa, gente. É surreal como a minha mãe sempre falava pra mim, Marcela, tudo na vida passa. E, gente, quando você descobre que passa, tudo fica diferente. Porque às vezes você tá vivendo uma situação na tua vida e você acha que aquilo nunca vai acabar. Você acha que aquilo é uma situação eterna. E não é, sabe? Aquilo é um sentimento eterno. E não é quando você vê, ou você superou a situação, ou você simplesmente se acostumou com ela, que é, por exemplo, a sua rotina. Não é uma coisa que tu precisa superar, né? Porque não é uma coisa ruim. Então, eu simplesmente me acostumei com a minha rotina. Hoje eu trabalho já em outro local, que é bem mais próximo da minha casa. Trabalho na mesma empresa, mas trabalho em outra unidade da minha empresa. Então, isso mudou muito a minha vida no quesito trajeto, no meu quesito qualidade de vida. Assim como o Flávio também, hoje ele trabalha home office. Ele não trabalha mais na unidade. Enfim, as coisas, elas mudam o tempo todo, gente. Então, sei lá, se antes eu deixasse com que os meus sentimentos me levassem e eu pensasse, cara, sei lá, será que eu tô arrependida? Será que eu não deveria ter saído de casa? Será que eu não devia ter mudado de rotina nesse momento da minha vida? Porque, querendo ou não, eu tô vivendo um momento profissional novo, eu tô me descobrindo no meu mundo profissional, eu tô querendo crescer na minha vida profissional. Então, as coisas, elas são muito novas. E quando você se vê num cenário diferente, você fica com várias dúvidas e isso é normal, sabe? Mas eu tive muita ajuda do Flávio. O Flávio me escutava muito, me apoiava, falava, cara, isso é normal, porque ele já tinha vivido isso antes, né? Como eu falei pra vocês, não foi o momento que ele saiu da casa dos pais dele, ele tava morando sozinho. Então, gente, as coisas simplesmente passam, sabe? Quando você vê, você simplesmente superou, você simplesmente se acostumou com a sua nova rotina. E quando você vê de novo, a tua rotina ela já mudou de novo, sabe? Isso traz muita maturidade pra você como ser humano, como pessoa. A gente pode se permitir sentir falta, sentir saudade dos nossos pais, sentir saudade da nossa rotina antes. Porque isso é normal, gente. Eu vivi 20 anos da minha vida vivendo aquilo, sabe? Vendo os meus pais todos os dias, vendo as minhas irmãs todos os dias. Então, quando eu saí daquilo, foi estranho e ok, entendeu? E até eu entender que tava ok, foi uma coisa dolorosa, sabe? Até eu entender que eu não posso ir na casa dos meus pais todo fim de semana porque eu tenho um casamento, eu tenho uma casa, eu tenho que descansar. E ok, pros meus pais aquilo tava ok, só pra mim que não tava. Era só uma cobrança entre mim e mim mesma, entendem?
Então essa parte pra mim foi a parte mais difícil, né, depois do meu casamento. Eu e o Flávio, a gente tem um relacionamento muito bom. Vou passar esse blush aqui da Playboy também. A gente tem um relacionamento muito bom, então a gente não briga, a gente não discute, não bate boca. A gente tem aqueles desentendimentos normais, mas não é nada paranormal, sabe? Então, a nossa rotina entre eu e ele foi muito fácil de lidar, a gente fazia as nossas coisas, a gente se adaptou ao quem tinha que fazer o que, né? Quem iria fazer o que. A gente se adaptou muito bem em relação um com o outro, né? Na nossa rotina, então foi super tranquilo. Pra mim, essa parte mais difícil com certeza foi essa área da família, se afastar, de mudar a rotina, de trabalhar longe, de me sentir cansada e de aceitar aquilo, sabe, gente? De não me sentir estranha com esses sentimentos. Gente, terminei a minha pele, eu não tenho bronzer, então eu não vou passar, né? Porque eu não tenho. Então eu passei só um blushzinho aqui. Vou passar agora, gente, uma máscara de cílios. E eu vou passar essa aqui da Ruby Rose, essa verdinha. E ela tem esse aplicador aqui, ó. Eu gosto dessa máscara. Foi a Fabiana que me deu, minha irmã. Ela é bem velhinha, mas eu quase não uso. Porque como eu falei pra vocês, eu não sou muito de me maquiar, né? Não sei se eu falei. Acho que sim. Aqui minhas dobrinhas estão todas marcadas de corretivo. Minha dobrinha da minha pálpebra. Mas, gente, é basicamente isso, tá? O que eu tenho pra falar pra vocês é que foi muito bom. Eu adorei casar, eu adoro ser casada, eu sou muito feliz. Hoje eu vejo as coisas de uma outra forma. Quando a gente tá na nossa casa, a gente cria uma liberdade que a gente não tem, né? Quando a gente mora com os nossos pais. Então, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero limpar, eu limpo, a hora que eu não quero, eu não limpo. Então, eu gosto muito de ser casada, eu me dou muito bem com o Flávio, graças a Deus a gente se dá muito bem. Então, foi uma experiência muito boa. Então, se você ama a pessoa que você tá, se você tem certeza do que você quer fazer, né, gente? Porque é casamento, não é namoro, né? Vai lá e faz, entendeu? Se você tá em dúvida entre não casar e casarem, ou sair de casa ou não sair de casa por medo, você só vai saber quando você for, você só vai saber quando você fizer. Então faça, vá, porque é muito bom, é uma experiência muito boa. Você cria mais independência, você cria mais maturidade. Então, com certeza, você não vai se arrepender. E é claro, se você estiver com uma pessoa, né, que vai somar com você, se você estiver com um parceiro ou uma parceira, uma pessoa que você ame, porque, como eu falei, é um casamento, tá? Então, não é uma coisa que vai chegar um dia e vai simplesmente falar, olha só, tô indo embora, as coisas não são assim. Então, se você tem maturidade, se você sabe, tem certeza daquilo que você quer, com certeza você vai gostar, você vai ser feliz, né? Eu profetizo isso pra você, que você vai ser feliz. E é isso, gente. Eu tô muito feliz, eu tô agora 100% adaptada, eu adoro a minha rotina, adoro a minha vida. E é isso, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Esse aqui foi o resultado da minha make, gente. Não faço ideia, tá? Isso aqui é o que eu sei fazer, eu não sei fazer quase nada. Isso aí, não entendo nada de maquiagem. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou responder vocês. Me sigam no Instagram, tá, gente? Também vou deixar ele passando aqui embaixo. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Um beijo e até o próximo.